O menino nasceu sem um lado do coração e as últimas palavras que ele disse antes da cirurgia impossível deixou todos estarrecidos. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. O Dr. Ricardo Mendes tinha 32 anos de carreira em cirurgia cardíaca pediátrica. Havia operado mais de 4.000 crianças, visto milagres e tragédias em igual medida, desenvolvido a casca grossa que todo cirurgião precisa para sobreviver emocionalmente em uma profissão que lida diariamente com a fronteira entre a vida e a morte. Achava que já tinha visto de tudo. Estava errado. O caso de Davi chegou às suas mãos em uma tarde chuvosa de março. O menino tinha 6 anos, cabelos castanhos cacheados, olhos cor de mel que pareciam grandes demais para o rosto magro, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente apesar de tudo que estava enfrentando. Nascerá com síndrome do coração esquerdo hipoplásico, uma condição rara em que o lado esquerdo do coração não se desenvolve adequadamente. Em termos simples, Davi havia nascido com metade de um coração. A maioria das crianças com essa condição não sobrevive ao primeiro mês de vida sem intervenção. Davi já havia passado por 2 cirurgias paliativas nos primeiros anos, procedimentos que reorganizavam seu sistema circulatório para funcionar com apenas um ventrículo. Eram soluções temporárias, gambiarras biológicas que compravam tempo até que uma solução definitiva pudesse ser encontrada. A solução definitiva era um transplante de coração. Mas corações de doadores infantis eram tragicamente raros. Para cada 10 crianças na fila de espera, apenas uma recebia o órgão a tempo. As outras 9 morriam esperando. Era uma loteria cruel onde o prêmio de uma família significava a tragédia de outra. Davi estava na fila há 2 anos. Seu coração, sobrecarregado por funcionar com apenas metade da capacidade, estava falhando. Os médicos que o acompanhavam sabiam que ele não aguentaria muito mais. Meses, talvez semanas. O tempo estava se esgotando, e não havia coração disponível no horizonte. Foi quando o Dr. Ricardo propôs algo que nunca havia sido feito antes. A ideia surgiu durante uma madrugada insone, enquanto ele revisava a literatura médica mais recente sobre cirurgias cardíacas experimentais. Um procedimento teórico, discutido em artigos acadêmicos mas nunca tentado em seres humanos, que envolvia reconstruir artificialmente o lado esquerdo do coração usando o tecido do próprio paciente combinado com materiais sintéticos biocompatíveis. Era arriscado, não testado, e a maioria de seus colegas achava que era impossível. Você está louco, disse o Dr. Ferreira, chefe do Departamento de Cardiologia Pediátrica, quando Ricardo apresentou a proposta. Isso nunca foi feito. Não temos dados, não temos protocolos, não temos garantia de nada. Temos uma criança que vai morrer em semanas se não fizermos alguma coisa, respondeu Ricardo. Qual é a alternativa? Esperar um coração que provavelmente não vai chegar a tempo. A alternativa é não matar uma criança em uma mesa de cirurgia tentando um procedimento experimental que pode não funcionar. Ela vai morrer de qualquer jeito. Pelo menos assim temos uma chance. O debate durou semanas. Comitês de ética foram consultados, especialistas internacionais foram chamados para opinar, simulações em computador foram rodadas dezenas de vezes. As opiniões se dividiam, alguns achavam que era a única esperança de Davi, outros consideravam irresponsabilidade médica. No final, a decisão coube aos pais. Renata e Marcos, mãe e pai de Davi, ouviram todas as explicações, todos os riscos, todas as estatísticas. Ouviram que a chance de sucesso era estimada em menos de 20%. Ouviram que mesmo se a cirurgia funcionasse, não havia garantia de que o coração reconstruído duraria mais do que alguns anos. Ouviram que seu filho poderia morrer na mesa de operação. E ouviram também que, sem a cirurgia, ele certamente morreria em poucas semanas. Nós queremos tentar, disse Renata, segurando a mão do marido com força. Davi é um lutador. Ele luta desde o primeiro dia de vida. Se existe uma chance, mesmo que pequena, nós queremos dar essa chance a ele. A cirurgia foi marcada para o dia 15 de abril. Seria uma maratona de 12 a 15 horas, envolvendo uma equipe de 16 profissionais, equipamentos que custavam milhões de reais, e técnicas que existiam apenas na teoria até aquele momento.
O hospital inteiro estava em polvorosa. A notícia havia vazado para a imprensa, e repórteres se acumulavam na porta querendo a história do menino do meio-coração. Mas dentro do hospital, longe das câmeras e dos holofotes, havia apenas uma família tentando se preparar para o dia mais importante de suas vidas. Davi, apesar da pouca idade, entendia mais do que seus pais gostariam. Sabia que estava doente, sabia que seu coração era diferente, sabia que a cirurgia era perigosa. As outras crianças da ala pediátrica, aquelas que vinham e iam enquanto ele permanecia, haviam-lhe ensinado sobre a morte de formas que nenhum adulto conseguiria explicar. "Mamãe", disse ele na noite anterior à cirurgia, deitado na cama do hospital com a mãe ao seu lado, "se eu for para o céu amanhã, você promete que não fica triste para sempre?" Renata sentiu o coração partir ao meio. Como uma mãe responde a uma pergunta dessas? Como se prepara para a possibilidade de perder um filho? "Você não vai para lugar nenhum, meu amor. O Dr. Ricardo é o melhor médico do mundo. Ele vai consertar seu coração e você vai poder correr, jogar bola, fazer tudo o que as outras crianças fazem." Davi sorriu, mas havia algo em seus olhos que ia além dos 6 anos de idade. Uma sabedoria que não deveria existir em alguém tão jovem. "Eu sei que ele vai tentar, mamãe. Mas se não der certo, não fica triste. Eu vou estar com o vovô Antônio. Ele me prometeu." Renata arregalou os olhos. O pai dela, Antônio, havia morrido 3 anos antes, quando Davi tinha apenas 3 anos. O menino mal se lembrava do avô, tinha pouquíssimas memórias dele. "Como assim o vovô prometeu, filho?" Davi deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Ele vem me visitar às vezes. À noite, quando todo mundo dorme. Ele senta na cadeira ali e me conta histórias. Disse que se eu precisar ir para o céu, ele vai estar esperando. Mas disse também que ainda não é minha hora. Que eu tenho muito para fazer aqui." Renata não sabia o que dizer. Uma parte dela queria acreditar que era imaginação infantil, a mente de uma criança criando conforto em meio ao medo. Outra parte lembrava das vezes em que havia encontrado Davi conversando sozinho no quarto, olhando para a cadeira vazia ao lado da cama como se alguém estivesse ali. "O que mais o vovô disse?" Davi pensou por um momento. "Disse para eu não ter medo da cirurgia. Disse que o Dr. Ricardo vai ter uma ajudinha. Disse que quando eu fechar os olhos amanhã, vou ver uma luz muito bonita, mas que não é para ir até ela ainda. É para voltar. Porque eu tenho uma missão." "Que missão, meu amor?" Ele não disse. Só disse que eu vou entender quando crescer. Renata abraçou o filho com força, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Aquela criança, seu bebê frágil que lutava contra a morte desde o primeiro suspiro, estava confortando a ela. Estava falando sobre a própria possível morte com uma serenidade que adultos raramente alcançavam. Na manhã da cirurgia, o quarto de Davi estava cheio. Renata e Marcos estavam lá, claro. Mas também estavam os avós maternos e paternos, tios, primos, padrinhos. Todos haviam vindo se despedir, rezar, oferecer força. O padre da família veio dar uma bênção. Enfermeiras que haviam cuidado de Davi ao longo dos anos passaram para desejar boa sorte. O Dr. Ricardo entrou no quarto às 6:30 da manhã, já vestido com a roupa cirúrgica, pronto para começar os preparativos finais. Ele se ajoelhou ao lado da cama de Davi para ficar na altura dos olhos do menino. "Está pronto, campeão." Davi assentiu, sério. "Doutor, posso te pedir uma coisa?" "Claro. O que você quiser. Quando você abrir meu peito e vir meu coração, você pode falar com ele. Dizer que ele é muito forte, que ele lutou muito bem, mas que agora pode descansar um pouquinho enquanto você conserta ele." Ricardo sentiu algo apertar em seu próprio peito. Em 32 anos de carreira, nunca uma criança havia feito um pedido assim. "Eu prometo que vou falar com ele." "E mais uma coisa", continuou Davi. "Não fica com medo. Eu sei que a cirurgia é difícil. Eu sei que você está preocupado. Mas vai dar certo. O vovô Antônio disse que você vai ter ajuda." Ricardo trocou um olhar com Renata,
que apenas balançou a cabeça com uma expressão que dizia: "Eu explico depois." O cirurgião não era um homem particularmente religioso, mas havia algo na certeza daquela criança que o fez prestar atenção. "Que tipo de ajuda?" Davi sorriu. "Você vai ver." Os preparativos para a cirurgia seguiram o protocolo. Davi foi levado para a sala de operações em uma maca, os pais caminhando ao lado até onde podiam ir. Na porta do centro cirúrgico, o momento da separação chegou. Renata se inclinou sobre o filho, as lágrimas finalmente escorrendo livremente. "Eu te amo mais que tudo no mundo. Você é o menino mais corajoso que já existiu. Nós vamos estar rezando cada segundo." Marcos beijou a testa do filho, incapaz de falar, a emoção travando sua garganta. Davi olhou para os pais com aqueles olhos cor-de-mel que pareciam conter toda a sabedoria do universo, e disse as palavras que ficariam gravadas na memória de todos que ouviram. "Não chorem. Eu vou voltar. E quando eu voltar, meu coração vai ser inteiro. O anjo me prometeu." As portas se fecharam, e Davi desapareceu no corredor que levava à sala de cirurgia. Renata desabou nos braços de Marcos, ambos chorando, ambos rezando, ambos se agarrando à esperança frágil de que viriam o filho vivo novamente. A cirurgia começou às 8 da manhã. Dr. Ricardo fez a primeira incisão com a precisão mecânica de quem já havia feito aquele movimento milhares de vezes. Mas desta vez era diferente. Desta vez ele estava tentando algo que nunca havia sido tentado, criando um caminho onde não existia estrada. O coração de Davi estava em estado pior do que as imagens haviam mostrado. O único ventrículo funcional estava dilatado, exausto, trabalhando no limite há 6 anos. Os tecidos ao redor estavam comprometidos de formas que complicavam o plano original. Ricardo precisou improvisar, adaptar, criar soluções em tempo real para problemas que não estavam nos livros. As primeiras 4 horas foram de preparação e avaliação. As 4 horas seguintes foram de reconstrução propriamente dita, um trabalho minucioso de criar estruturas que não existiam, de dar ao coração de Davi o que a natureza havia negado. A equipe trabalhava em silêncio concentrado, a tensão palpável no ar. Na 8ª hora, as coisas começaram a dar errado. O coração de Davi parou de responder. Os sinais vitais despencaram. A pressão caiu para níveis críticos. A equipe de anestesia gritava números alarmantes enquanto Ricardo tentava desesperadamente encontrar o problema. "Estamos perdendo ele", disse a anestesista, a voz controlada mais tensa. "Doutor, se não fizermos alguma coisa nos próximos minutos." Ricardo sabia. Tinha menos de 3 minutos antes que o cérebro de Davi começasse a sofrer danos irreversíveis. Menos de 3 minutos para salvar uma vida que havia prometido proteger. E então, algo estranho aconteceu. Ricardo nunca conseguiria explicar direito o que sentiu naquele momento. Foi como se mãos invisíveis guiassem as suas, como se uma voz que ele não podia ouvir sussurrasse instruções em sua mente. Seus dedos se moveram para um ponto que ele não havia planejado, fizeram um ajuste que não estava em nenhum protocolo, corrigiram algo que ele nem sabia que estava errado. O coração de Davi voltou a bater. Os monitores, que segundos antes mostravam caos, estabilizaram. A pressão subiu. O ritmo se normalizou. A equipe inteira ficou em silêncio por um momento, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. "O que você fez?", perguntou o assistente de Ricardo, olhando para o campo cirúrgico com espanto. Ricardo olhou para suas próprias mãos como se não as reconhecesse. "Eu não sei. Eu não sei o que eu fiz." A cirurgia continuou por mais 6 horas. Houve outros momentos de tensão, outras crises que precisaram ser contornadas. Mas em cada uma delas, Ricardo sentiu a mesma coisa, uma presença guiando, ajudando, mostrando o caminho através de um labirinto que não tinha mapa. Quando finalmente fechou o peito de Davi, 14 horas depois de ter feito a primeira incisão, Ricardo estava exausto de uma forma que ia além do físico. Mas o coração de Davi estava batendo. Não apenas batendo, mas batendo com uma força que não tinha antes. O lado reconstruído estava funcionando. O impossível havia sido feito. A equipe deixou a sala em silêncio atônito. Ricardo ficou para trás por um momento,
olhando para o menino adormecido na mesa de cirurgia. Eu falei com ele, disse em voz baixa, lembrando da promessa. Falei com seu coração. Disse que ele era muito forte, que havia lutado muito bem. E acho que alguém mais estava falando também. Renata e Marcos estavam na sala de espera há 14 horas. Haviam rezado, chorado, segurado as mãos um do outro até perderem a sensibilidade nos dedos. Quando viram o Dr. Ricardo aparecer na porta, ainda vestido com a roupa cirúrgica, ambos se levantaram com o coração na garganta. O rosto do cirurgião estava exausto, mas havia algo mais ali. Algo que parecia espanto, incredulidade, uma emoção que não combinava com um homem de sua experiência. A cirurgia foi um sucesso, disse ele, e as palavras pareceram ecoar na sala silenciosa. Davi está estável. O coração está funcionando. Eu não consigo explicar completamente como, mas está funcionando. Renata gritou, um som que era metade soluço e metade aleluia. Marcos caiu de joelhos, incapaz de se manter de pé. A família ao redor explodiu em choro, abraços, orações de agradecimento. Mas Ricardo ainda não havia terminado. Preciso contar uma coisa a vocês, disse ele, pedindo que os pais o seguissem até um canto mais reservado. Sua voz estava estranha, hesitante de uma forma que não era característica. Durante a cirurgia, houve um momento em que achamos que íamos perder Davi. O coração parou de responder, os sinais despencaram. Eu não sabia o que fazer. E então? Ele parou, passando a mão pelo rosto cansado. Eu sou um cientista. Eu acredito em medicina, em técnica, em coisas que posso ver e medir. Mas naquela sala, naquele momento, eu senti algo que não consigo explicar. Foi como se alguém estivesse me guiando. Minhas mãos fizeram coisas que minha mente não planejou. E funcionou. Funcionou de uma forma que não deveria ser possível. Renata pensou nas palavras de Davi na noite anterior. O vovô disse que você vai ter ajuda. Pensou nas visitas noturnas que o filho descrevia, nas conversas com o avô que havia morrido há 3 anos. Davi disse que você teria ajuda, disse ela suavemente. Disse que o anjo prometeu. Ricardo a olhou por um longo momento. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu não sei se foi coincidência, intuição, ou algo mais. Mas seu filho está vivo, e eu não consigo explicar como. Em 32 anos de medicina, eu nunca passei por nada assim. A recuperação de Davi foi notável. Ele acordou no dia seguinte, fraco mas consciente, e a primeira coisa que disse foi: eu vi o vovô. Ele estava lá na sala de cirurgia. Ele estava ajudando o doutor. Os médicos atribuíram a declaração aos efeitos da anestesia, a sonhos induzidos pelos medicamentos. Mas Davi insistia, com a mesma serenidade com que havia falado sobre o avô antes da cirurgia. Ele estava em pé do lado do Dr. Ricardo. Colocava as mãos por cima das mãos do doutor. E tinha mais gente também. Pessoas de luz que eu não conhecia, mas que estavam ajudando. Renata mostrou ao filho uma foto antiga, de uma gaveta que não abria há anos. Era uma foto de seu pai, Antônio, jovem, antes de Davi nascer. Era ele? Perguntou ela, o coração batendo forte. Davi olhou para a foto e abriu um sorriso imenso. É ele, mamãe. Só que quando ele vem me visitar, ele não está velho assim. Ele está brilhando. Os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses. O coração reconstruído de Davi funcionava perfeitamente, desafiando todas as expectativas médicas. O caso foi publicado em revistas científicas internacionais, estudado por especialistas do mundo inteiro. O Dr. Ricardo ganhou prêmios, deu palestras, tornou-se referência em cirurgia cardíaca experimental. Mas em suas palestras, ele sempre incluía uma parte que incomodava alguns de seus colegas mais céticos. A ciência explica muito do que fizemos naquela sala de cirurgia, dizia ele. A técnica, os materiais, os protocolos. Mas há uma parte que a ciência não explica. Há um momento em que eu estava perdido, em que o paciente estava morrendo, e algo aconteceu que não consigo colocar em termos médicos. Vocês podem chamar do que quiserem, intuição, sorte,
Acaso? Eu prefiro manter a mente aberta. Porque naquele dia, eu aprendi que há mais na medicina do que o que aprendemos nos livros. Davi cresceu forte e saudável. Aos 10 anos, jogava futebol com os amigos, corria, pulava, fazia tudo o que crianças fazem. Seu coração, aquele coração que havia nascido pela metade sido reconstruído em uma cirurgia impossível, batia firme e constante. Mas ele nunca esqueceu o que havia visto durante a cirurgia. Nunca deixou de visitar o túmulo do avô Antônio, nunca deixou de conversar com ele em orações noturnas. E nunca deixou de acreditar que havia uma missão esperando por ele, como o avô havia prometido. Aos 18 anos, Davi entrou na faculdade de medicina. Queria ser cirurgião cardíaco pediátrico, como o Dr. Ricardo. Queria ajudar outras crianças que nasciam com corações quebrados, dar a elas a mesma chance que havia recebido. Por que cardiologia pediátrica? Perguntou o entrevistador no processo seletivo da residência, anos depois. É uma das especialidades mais difíceis, mais emocionalmente desgastantes. Davi sorriu, aquele mesmo sorriso que iluminava ambientes desde que era criança. Porque eu sei o que é estar deitado em uma mesa de cirurgia com o coração aberto. Sei o que é ter medo de não acordar. E sei o que é receber uma segunda chance. Eu quero ser para outras crianças o que o Dr. Ricardo foi para mim. E talvez, às vezes, eu tenha uma ajudinha extra. O entrevistador não entendeu a última parte, mas algo na convicção do jovem o fez aprovar a candidatura sem hesitação. Davi se tornou cirurgião aos 32 anos, a mesma idade que o Dr. Ricardo tinha quando começou sua carreira. E assim como seu mentor, ele desenvolveu uma reputação por aceitar casos impossíveis, por tentar quando outros desistiam, por encontrar soluções onde não pareciam existir. Seus colegas o achavam sortudo. Pacientes demais sobreviviam em suas mãos, cirurgias demais davam certo contra todas as probabilidades. Mas Davi sabia que não era sorte. Em cada cirurgia difícil, em cada momento de crise, ele sentia a mesma presença que o Dr. Ricardo havia descrito tantos anos antes. Mãos invisíveis guiando as suas. Uma ajuda que vinha de algum lugar além do que os olhos podiam ver. Ele nunca contava isso para os colegas céticos. Mas para os pais de seus pacientes, especialmente aqueles cujos filhos enfrentavam as piores probabilidades, ele sempre dizia a mesma coisa. Não desistam da esperança. Eu era um menino que nasceu com metade de um coração, que deveria ter morrido antes de completar um mês. E estou aqui. A medicina faz o possível. Mas às vezes, algo maior faz o impossível. Na parede de seu consultório, ao lado do diploma e das certificações, Davi mantinha duas fotos. Uma era dele criança, antes da cirurgia, magro e pálido mas sorrindo. A outra era de seu avô Antônio, a mesma foto que sua mãe havia mostrado a ele no hospital tantos anos antes. Entre as duas fotos, uma placa com as palavras que ele havia dito antes de entrar na sala de cirurgia aos 6 anos de idade. Não chorem. Eu vou voltar. E quando eu voltar, meu coração vai ser inteiro. E abaixo, acrescentadas por ele mesmo. O anjo cumpriu a promessa. O Dr. Ricardo, já aposentado, compareceu à cerimônia quando Davi recebeu seu primeiro prêmio por inovação em cirurgia cardíaca pediátrica. O velho cirurgião, agora com 75 anos, abraçou o jovem médico que um dia havia sido seu paciente mais desafiador. Você encontrou sua missão, disse Ricardo, lembrando das palavras que Davi havia dito sobre a promessa do avô. Encontrei, confirmou Davi. E toda vez que entro em uma sala de cirurgia, eu sei que não estou sozinho. Tem uma equipe lá que ninguém mais vê, mas que está sempre presente. Ricardo assentiu. Ele havia passado décadas tentando explicar racionalmente o que havia acontecido naquela cirurgia. Havia falhado. E em algum momento, havia parado de tentar. Eu era um homem de ciência, disse ele. Achava que tudo podia ser explicado, medido, replicado. Você me ensinou que estava errado. Não naquele dia na mesa de cirurgia, mas em todos os dias desde então. Cada vez que eu via você crescer, cada vez que eu via seu coração impossível continuar batendo, eu era lembrado de que existem mistérios que a ciência não alcança.
Renata e Marcos, agora com cabelos grisalhos e rugas de uma vida inteira de emoções, assistiam de longe enquanto o filho recebia o prêmio. Lembravam-se de cada oração desesperada, cada noite de vigília, cada momento em que acharam que iam perdê-lo. E lembravam-se das palavras de um menino de 6 anos que falava com a certeza de quem sabia algo que ninguém mais sabia. O vovô disse que ainda não é minha hora. Que eu tenho muito para fazer aqui. Olhando para Davi agora, para o homem que havia se tornado, para as vidas que já havia salvado e as que ainda salvaria, eles finalmente entendiam. O anjo, o avô, seja lá o que fosse que havia visitado seu filho nas noites de hospital, estava certo. Davi tinha uma missão. E estava cumprindo-a magnificamente. Na plateia, invisível para todos exceto talvez para Davi, uma presença assistia com orgulho. Não era uma figura clara, não era algo que pudesse ser fotografado ou medido. Era mais um sentimento, uma certeza, uma luz que existia em um lugar entre este mundo e o próximo. O anjo havia cumprido sua promessa. O menino que nasceu sem um lado do coração havia voltado. E seu coração, reconstruído por mãos humanas guiadas por algo divino, continuaria batendo por muitos e muitos anos, não apenas para manter Davi vivo, mas para dar vida a incontáveis outros que cruzariam seu caminho. Porque às vezes, os maiores milagres não são os que acontecem em um único momento dramático. São os que se desdobram ao longo de uma vida inteira, transformando dor em propósito, tragédia em missão, e um coração quebrado em um instrumento de cura para o mundo. As últimas palavras de Davi antes da cirurgia impossível não eram apenas uma promessa de sobrevivência. Eram uma profecia de tudo o que estava por vir. E cada batida de seu coração inteiro era uma confirmação de que algumas promessas são feitas para serem cumpridas.